Mais um Pod Vaz gravado, gente, isso mesmo, agora a gente faz só Pod Vaz gravado, gente, até o nosso canal retornar aí pra gente poder fazer as nossas lives. Peço, gente, que vocês nos sigam nas redes sociais, que é o Pod Vaz Oficial, Rafael Vaz Oficial, que está aparecendo aí na sua telinha. Também, gente, acompanhe o portal mais badalado da cidade, que é o portal Pod Vaz. E caso vocês queiram contribuir com algum valor, a gente tem uma chave Pix aqui do lado, qualquer valor é muito bem-vindo. E o mais importante, inscreva-se no nosso canal, gente, deixem bastante comentários, deixe likes, e é isso. Vamos para o que interessa? Ele tem 25 anos, é tatuador, é empresário, e o nome dele é Marlon Brito! Fala, Marlon, e aí, beleza? Tudo certo. Muita correria? Muita correria, foi complicado estar aqui, igual a gente viu, mas deu certo, finalmente, e apareci. E pra variar, o Rafael sempre com as confusões, né? A gente tinha marcado uma data, daí você falou que não ia dar certo. Pois é. E daí eu já tava falando, Marlon, ó, semana que vem tem episódio. Falando, não, Rafa, a gente não tinha combinado pra outra data. Foi exatamente isso. Mas o importante é que deu tudo certo e aqui estamos pra esse episódio, né? Eu acredito, eu não sei, na verdade, como que eu conheci o teu perfil. Provavelmente foi de quando veio os meninos da tatuagem, que eu conheci o teu perfil. E daí, nossa, na verdade, eu demorei pra te convidar pra vir, né? Mas que legal que você topou. Marlon, eu sempre gosto de iniciar pedindo que o meu convidado se apresente, tá? Bem basicão, pra dizer onde mora, se tem irmãos, se tem informação, se tem pet. Tá, vamos lá então. Eu sou aqui de Araucária, nascido, criado, tenho muito vínculo à cidade, eu não tenho tanta vontade de sair, a não ser talvez para outro país. Eu tenho alguns pets, eu tenho uma vida, na verdade, muito, como posso dizer, eu não tenho uma vida social tão grande, talvez como a maioria, eu estou muito focado nessa parte profissional nesse momento. Eu sou bem, como posso dizer também, muito fechado às vezes. Eu sou bem... eu não costumo me abrir, não costumo aparecer. É o meu jeitão. Então você tá aqui hoje é um desafio. É um desafio. De certa forma é um desafio. Acho que até falei pra ti, não deu nem tempo de ficar ansioso, porque não deu pra parar. Os últimos meses são tão bem corridos. Hoje não foi diferente, mas deu certo. Então, é isso aí. Mas é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas... vem aqui no pod achando que é um bicho de sete cabeças. Mas eu falo assim, aqui, eu faço questão que o meu convidado sempre sinta-se bem à vontade. E nada mais é que um bate-papo. Né? A gente conversa, troca ideia, troca experiência. Às vezes eu falo de mim também. E assim, é isso. Né? E aqui a gente vai falando. Exatamente. Mas em relação a você ser na sua... Isso é normal, tem muita gente que é assim, mas eu acho que você está se desafiando em vir aqui conversar um pouco, falar um pouco. Isso é legal. Isso é importante para você como empresário. Exatamente. Esse é um ponto que, na verdade, talvez a gente ia falar um pouco mais para frente, mas o fato de ser empresário não é simplesmente a gente só ali entregar um serviço, mas também é além da qualidade, é a gente conseguir se apresentar e a gente conseguir se mostrar e todo dia vencer um desafio, seja no trabalho, seja na questão do posicionamento, que é muito importante hoje em dia. Então, é algo desafiador, mas faz parte. Assim como qualquer início de alguma coisa, ou no meio, sempre vai ter uma dificuldade e faz parte a gente tentar enfrentar. É verdade. E bora lá, né? É isso aí. Eu sempre gosto de iniciar o pod falando sobre história de vida, tá? Para saber um pouco mais sobre você, como que foi a infância, se você tem mais irmãos. Você falou que sempre morou aqui na cidade. E queria saber um pouco mais, se você puder ir me falando, eu vou te perguntando. Tá. Em relação à minha infância, ela foi uma bem comum, bem nostálgica, acho que para todo mundo. Brincar na rua, comer pipoteca com os amigos. E era barata a pipoteca aquela? Era barato. Tava lembrando disso esse final de semana com alguns clientes também. Era quanto a pipoteca na tua época? Se eu não me engano, era 50 centavos ou 25 centavos. Sério, 50 centavos na minha A coca época de também. R$1, o tempo da coca de R$1 era divertido, era legal. E a gente se juntava na rua, brincava de carrinho, pique-esconde, era legal. Em casa eu brincava bastante, mas algo que eu já fazia era desenhar também. Desde sempre o desenho
em casa, oficinas por fora, sempre foi bem presente. Nossa, você sabia que era o meu sonho ter... Eu sempre gostei de escrever, né? Aham. Então, tipo, eu gostava de inventar histórias desde moleque, né? E eu fazia... Eu tenho, na verdade, sabia? Eu tenho uma pasta com várias coisas da minha infância. E alguma delas é alguns quadrinhos que eu fiz. Claro, eu não sou um bom um desenhista, né? Mas eu gostava de fazer algo mais voltado pro humor, assim, sabe? Tanto é que a parede do meu quarto era toda desenhada, sabe? Sei. Mas era aqueles desenhos, sabe, bem zoeiro, assim. Tipo, Aquelas caricatura. charge e tal. Aham. Mais caricatura. As minhas primas tinham as 4 desenhadas na parede do meu quarto. Entendi. Elas odiavam. Eu já não tinha tanto apego, digamos assim, a desenhos. Era algo muito normal pra mim. Era algo, como era meio que um hobby, eu não era apegado. Então, eu não tenho nada guardado praticamente, desenho da minha infância, mas todo mundo me fala que eu já desenhava bem. E o negócio que aconteceu é que já aconteceu de vir uma cliente tatuar comigo, porque ela viu um desenho meu que uma prima dela, que estudou comigo tinha guardado. Daí ela veio tatuar comigo depois de muito, muito tempo. Olha pra você ver, né? Aham. Mas você já desenha, assim, no seu ponto de vista, você desenhava bem? Na minha infância, eu acho que eu desenhava um pouquinho acima da média que a maioria, mas eu não me lembro tanto dos desenhos. Mas eu desenhava um pouquinho acima da média, em relação à comparação, né? Comparando com outras crianças e tal, já se destacava. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu ficava assim... A minha mãe, nossa, acho que eu nunca falei isso. Mas a minha mãe, ela foi funcionária pública a vida toda, né? Hoje é aposentada. Mas ela fazia os desenhos pra imprimir, não. Naquela época era mimeógrafo, né? Às vezes, Sim. o mimeógrafo, então ela tinha que fazer naquela folha, era uma branca e uma azul, né? Uhum. Então ela tinha que fazer os desenhos dela. Tipo, ela fazia tudo de olho também. E eu lembro que ela tinha bastante livros em casa. Era um tipo de uns livros grandes, assim, por exemplo, com Coelhos da Páscoa, Papai Noel. Todos esses desenhos dessas épocas festivas. Por exemplo, também o folclore, né? Aham. Morria de medo de um livro que tinha uma bruxa, uma criança medrosa. Então, tipo, e ela pegava, ela tinha muitos livros para poder fazer trabalhinho na creche, então ela fazia muito de olhar, assim, o olhômetro, né? Eu ia falar, Sim. que não é meu forte, né? Eu nunca fui bom para desenhar. Se me der alguma coisa fácil para desenhar, eu não vou conseguir replicar. Não, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. E você falou que gostava de brincar, mas você era um menino quieto ou brincava, conseguia socializar bem? Por mais que hoje em dia eu sou extremamente reservado, muito reservado, tenho dificuldade em aparecer e tal, me comunicar, mas na época eu era amigo de todo mundo, conversava com todo mundo, era bastante brincalhão, não tinha dificuldade social, nenhuma. Ai, que legal, né? Que bom. Sim. Que bom, é porque assim, quando você é muito tímido, daí acaba crescendo uma criança muito isolada também, né? Sim, eu digo que eu não tenho dificuldade em comunicação presencial, mas em relação a câmera, celular, eu não gosto nem de ficar muito tempo no celular e tal. É uma certa dificuldade minha. Eu acho que a minha única dificuldade hoje é ficar fazendo vídeo, assim, lifestyle, assim, por exemplo, sabe, do meu dia a dia. Sim. Eu acho que meu dia é muito chato pra ficar falando, entendeu? Então. Agora, quando a pessoa tem uma vida, tipo assim, que não seja muita rotina, porque é muita rotina, né? E daí que tô indo trabalhar. Agora tô na hora do almoço. Entendeu? Eu acho que, no meu ponto de vista, eu tenho uma rotina muito diferente. Porque todo dia eu tenho um cliente diferente, todo dia uma história diferente para presenciar em relação ao trabalho ali. Eu conseguiria apresentar, mas eu tenho que me policiar muito. E ainda assim eu tenho um certo bloqueio que eu acabo dando total atenção pro cliente. A gente vive um momento, né? Então eu acabo que tenho essa dificuldade. Aí hoje eu tô entrando com um projeto ali de um story maker, né? Que ele tá fazendo stories para mim. E a tendência é melhorar essa questão também. Ah, é legal. Importante. Isso. Uma coisa que a gente... Claro, lá pra frente a gente vai falar sobre tatuagem, sobre como que você inicia. Mas eu tava lendo uma matéria esses dias que é muito importante o dono do negócio mostrar a cara. Sim, com muito certeza. importante. Porque é responsabilidade, né? É responsabilidade. Então, é mais que necessário. É verdade. E vem cá, você gostava de jogar videogame? Jogava muito videogame. Hoje em dia eu não jogo. Mas na época eu era extremamente viciado. Eu, meus amigos, a gente se divertia bastante. Quando criança, a gente ia um na casa do outro, ficava jogando.
às vezes posava, virava a noite jogando. Na minha adolescência eu jogava bastante online também. Mas aí o tempo foi passando e acabei me desvinculando muito dos games. Muito. Mas você gostava de jogar o quê? Lembra? Nossa, GTA, principalmente GTA. Esse ano vai lançar GTA, eu tô só pensando. Tô só pensando Mas nisso. você tem videogame? Não tem, vou ter que vender alguma coisa pra comprar um videogame. Eu tinha comprado videogame e vendi, porque eu comprei 2. Eu vendi os 2 porque eu não jogo. Putz, cara, eu nunca curti videogame. Na verdade, curti na infância também, assim como você. Mas na minha época, tipo, era aqueles videogame bem mais... Era o Nintendo, né? Era os de Sim. fita ainda, né? Ah, eu jogava. E tinha aqueles que tinham uma arminha. Aham. Você ficava matando os patinhos na frente da Sim. tela. E daí depois, quando eu ficava na casa de uma mulher aqui na rua, inclusive. E o menino dela tinha um videogame, então eu gostava de jogar o Tomb Raider. Sei, aham. Aqueles bem antigos lá, mas eu morria de medo do urso. Agora, o Resident Evil eu não jogava, porque eu tinha medo, né? O Resident Evil eu fui jogar depois de velho, assim, digamos. E meu irmão que ria vendo eu me assustar e tal. Mas eu me divertia bastante. Mas dava medo mesmo? Dava medo? Dá medo, dá muito medo. Nossa, eu gritava. Eu não conseguia jogar se ele não tivesse ali. O meu irmão tinha que estar pelo menos do lado ali. E ele se divertia, se divertia. Mas hoje em dia eu não consigo mais por conta de demanda por fora e tal. Eu acho que é a vida do adulto. É a vida do adulto. Você sabia que eu falei hoje pro meu piazinho, eu falei pra ele, brinca bastante, aproveita bastante. Sim. Porque a hora que você tiver a idade do papai, você vai ver o quanto é ruim. Vai chegar os boletos. Vai chegar os boletos. A parte pior de ser adulto é os boletos, né? Infelizmente. E você tem mais irmãos? Eu tenho um irmão mais novo. Ele completou 18 agora em fevereiro. Então é só vocês dois? É só nós dois. Ele que me ajuda com muita coisa hoje em dia, com o Story Maker hoje é ele. Tô conseguindo remunerar ele, tô conseguindo expandir, tá sendo bem legal, uma realização pra mim, oportunidade pra ele também, pra estar aprendendo. Sobretudo, né, querendo ou não, tatuagem não é só a gente pegar, rabiscar a pele de alguém. Na verdade, tem toda essa questão da responsabilidade, mas tem toda a questão comercial do negócio, que talvez muita gente não vê como empresa, mas eu vejo. Então, essa parte comercial de vendas, a parte do marketing mesmo também. O marketing engloba muita coisa, mas é algo que eu quero que ele aprenda. Então, consegui trazer ele ali dentro para estar aprendendo. E é realização para mim. E vocês se dão bem? A gente se dá bem, na medida do possível. Ele é bem fechado, ele é muito mais fechado que eu. Capaz, fechado Ele também. é bem fechado. Mas no caso, desculpa perguntar, mas você mora com a tua mãe e com o teu pai? Isso, com minha mãe. Minha mãe e ele. Mas e a tua mãe é uma pessoa quieta também ou não? Minha mãe não, minha mãe conversa bastante. Ele que é muito na dele mesmo. Ele é muito de ficar julgando, ele sempre foi mais retraído. É uma característica dele. Mas ele gosta de desenhar também ou não? Não, todo mundo pergunta, você vai fazer tatuagem? Quando que você vai fazer? Você também desenha? Quer ser tatuador? E ele, eu acho que muito difícil. Muito difícil. Provavelmente ele vai seguir alguma coisa relacionada a carros. Ele gosta bastante, provavelmente vai fazer um técnico em mecânica. Mas venda é algo para a vida. Querendo ou não, ou a gente vende a imagem da gente, ou a gente vende o nosso trabalho. Seja a gente trabalhando CLT, seja a gente trabalhando para público, a gente sempre trabalha para alguém. Então, é verdade. É assim que funciona. O CLT nada mais é, tipo, ele vende o tempo dele. No caso, eu sou CLT, né? Uhum. Mas a hora que eu sair dele, eu não vou deixar de ser CLT na prática, porque você sempre tá fazendo alguma coisa. A galera fala, alguém, nossa, né? mas a vida do empreendedor é muito boa, que você faz teu horário. Não é bem assim que funciona. A gente sempre trabalha para alguém. A gente sempre tem que atingir uma expectativa, a gente tem que atingir meta. E é assim que funciona. E tem que correr atrás, né? E Porque senão o dinheiro não entra também. 3 vezes mais. Tem que correr 3, 4 vezes mais. É muito mais complicado. E como que é o teu contato com a tua mãe? Muito tranquilo. Muito tranquilo. E minha mãe, a gente se dá muito bem. A gente se ajuda muito. Minha mãe, eu acho que é a minha sócia da vida. Ela me apoia muito, nunca deixou faltar. Então, não tem o que falar. Minha mãe é sensacional. Eu não exponho ela como a maioria e tal, mas a gente tem uma boa relação. A gente tem nossos planos, a gente tem nossas dificuldades. E a gente lida tranquilo. Muito bem, muito bem. Mas não tem precisado de sair de casa? Olha, eu teria vontade. Eu não tenho. Mas eu acho que é porque eu já não paro em casa. Uhum. Eu fico muito tempo fora, muito tempo fora. Então, às vezes, eu fico dias sem falar com a minha mãe. Agora eu falo mais com o meu irmão porque ele tá trabalhando comigo. Mas eu tenho uma rotina muito pesada como
eu sou novo, né, na tatuagem, então a gente tem que ralar 3, 4 vezes mais pra gente conquistar um espaço ali. Então, É verdade. uhum. E como que você era na escola? Era um bom aluno? Conversava muito, era o que a minha mãe sempre ouvia. E eu reprovei um ano. Nessa de reprovada, foi ali que mudou tudo, que eu passei a ver as coisas de uma maneira diferente, que eu vi que, putz, eu perdi um ano da minha vida, e a partir dali eu comecei a me dedicar muito mais, porque eu vi que o tempo, ele é o mais importante que dinheiro, mais importante que tudo. Então, ali que eu comecei a me fechar um pouco mais para amizade, ser um pouco mais seletivo, começar a me dedicar não só a curto prazo, mas a longo prazo, quem eu quero ser, como que eu vou ser. E por muito tempo eu acho que eu matei tanto isso na cabeça que eu acabei virando muito workaholic até. E hoje em dia que eu converso mais com as pessoas, sou bem menos fechado ainda. Mas eu tive o meu ensino médio foi extremamente retraído. Foi vencendo algumas Em que barreiras. escola que você estudou? Estudava no Davi Carneiro, que já era Maria da Graça. Maria da Legal. Graça. Estudei lá, tenho vários amigos. Tatuei muita gente lá. Nossa. É verdade, você falou que estudou com a minha prima Carrê aqui, Aham. que faz parte do pod. É verdade, a gente ia buscar ela, na verdade. Ou meu pai ia buscar ela quando ela, no caso, ela estudava de noite lá, daí a gente ia buscar Aham. ela, sabe, às vezes. Sim. Araucária é um ovo. Mas você mora onde? Onde você mora mesmo? Costeira, perto do UPA. Ah, você mora pertinho, É pertinho. Ah, bom. Uhum. Eu não sei porque eu tenho a sensação que você morava no centro, mas você falou no início, acho que eu não... É que eu tô todo dia no centro. É. É por isso, mas eu não posto nada de casa, que eu realmente não paro muito em casa. Mas é ali. Costeira, muita gente me conhece dali, nossa. Deixa eu fazer uma última pergunta pra você, pra gente ir pro nosso primeiro intervalo. Uhum. Você tinha alguns... eu sempre uso essa idade como uma base, mas até os 16 anos a gente começa a ter os nossos primeiros objetivos, nossos primeiros sonhos. Uhum. Quando eu crescer eu quero ser isso, quero ser aquilo. Você tinha algum sonho de moleque? Olha, por incrível que pareça, nessa idade, eu gostava só de jogar. A minha mãe até fala que, Marlon, você só jogava, cara. Só jogava. E eu gostava de jogar. E como o desenho ele sempre foi presente, a galera já queria jogar pra mim pra tatuagem. No tempo que era mais roqueirinho. Aí eu gostava de assistir as coisas de tatuagem já, mas nunca me vi tatuando. Nunca me vi tatuando nessa época. Eu não sabia o que ia ser, como ia ser. E por aí vai. Eu tava vendo onde a vida ia me levar. Aí ali pros meus 17, 18 anos que eu tomei mais um rumo mais certo, assim. Não certo, mas eu fui ter mais sangue no olho pra tentar as coisas, agarrar mais oportunidades e por aí vai. Mas a minha adolescência não era de sonhos tão distantes. Eu gostava de jogar. Era uma criança. É legal, né? É bom, né? É bom quando a gente consegue ter Sim. essa fase, né? Hoje em dia a gente vê as crianças não tendo infância, né? E talvez lá na frente vão pensar, meu Deus do céu, a gente ficava só no celular, só na TV, só no YouTube, só no TikTok, Instagram, né? Claro, hoje em dia a gente aproveitou a infância. Eu sou viciado no celular. 24 horas por dia mexendo no celular, o tempo todo. Eu ainda na minha adolescência, desde muito cedo ali com meus 13, 14 anos, eu já fazia Senai, né? Já fazia Senai. Só que era um tempo que eu estudava, só que eu não sabia qual rumo que eu ia tomar. Mas eu acho que eu sempre tive meio, como pode dizer, eu sempre estudei muito. Sempre estudei muito. Ah, mas que bom. Importante, Então, né? mas eu me divertia com isso. Daí, a partir de um tempo que eu deixei de estudar um pouco, eu vi como eu sentia falta disso. Estudar é algo bom. Eu gosto de estudar. Legal. Mas acho que eu vou aproveitar para pedir meu primeiro intervalinho. Isso. Então, gente, para vocês que estão aí ligadinhos no pod, fique agora aí com o recado Cid Gás. Se tem uma coisa que a gente não fica sem, é água mineral e gás de cozinha. E quem cuida disso para mim, com praticidade e segurança, é a Cid Gás. Com entrega a domicílio de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, é muito fácil pedir. Disque 3048 5848 ou peça pelo zap 998 88 3247. Cid Gás, água e gás na hora certa, do jeitinho que a gente precisa.
Então, gente, recadinho dado para vocês aí do Sidgás, gente. Liguem lá no Sidgás, fala que viu no Podvaz e garanta R$ 5 de desconto. E também, gente, tem água lá, né? Então, bora, gente. Bora. Garanta o desconto aí do Podvaz lá, beleza? Marlon, você começou ali a falar um pouco sobre estudo, né? Que você gosta de estudar, tudo mais. Você chegou a fazer alguns cursos, né? Isso. E eu queria que você me falasse, você chegou a fazer enfermagem, mas a enfermagem você chegou a concluir? Não, eu não concluí. Assim, eu fazia Senai, quando eu finalizei o Senai, eu já consegui uma bolsa para técnico em enfermagem. E eu fui de cara. E, coincidentemente, acabei conseguindo uma bolsa para especialização em socorrista e resgatista. Eu consegui finalizar a especialização, mas eu não finalizei o técnico em enfermagem. Porque acabei tendo oportunidade, CLT, e na época eu ainda estudava. Eu estudava, então a minha rotina era muito corrida. Eu fazia a enfermagem pela manhã, eu estudava à noite e eu trabalhava de madrugada. Então eu precisei sacrificar alguma coisa e foi a enfermagem. Eu acabei trancando e na época eu consegui uma oportunidade legal nesse trabalho e tal. E acabei não voltando. Eu fiquei nesse trabalho 3, 4 anos, não voltei. Mas nunca parei de estudar. Nunca Mas parei. e a enfermagem você fez quanto tempo? Eu fiz, se eu não me engano, acho que um semestre. Mas gostou? Eu gostava bastante de anatomia. Hoje eu uso muito isso, né? Por incrível que pareça. Mas eu gostava pra caramba, me dava muito bem. Eu gosto muito da área da saúde. Muito provavelmente, caso as coisas não se encaminhassem, talvez eu voltasse para a área da saúde. Eu gosto bastante. Eu penso em talvez futuramente voltar, assim, não para essa área em si, mas uma outra. Mas eu gostava Que bastante. envolva. Que envolva envolva a saúde, aham. E a saúde é uma área muito bonita, né? Meu Deus do céu. Sim, aham, porque ela traz, como pode dizer, ela traz um objetivo, digamos, não um objetivo, mas ela traz como pode dizer, quando a pessoa ela sente um prazer por estar exercendo aquilo, porque ela está ajudando, de certa forma, né? Então, é algo interessante, ela traz mais significado pra gente, mais legado, né? Nossa, eu fiz algo bom. Então, é legal, eu acho que é por isso que ela é tão bonita, de certa forma, né? Não é verdade. Eu não teria Então, nenhum tipo de vontade, dom. Eu sou uma pessoa extremamente medrosa quando se trata machucado, essas coisas. então, mas esse é um negócio muito delicado, porque eu lido muito bem com tudo isso. Lido muito bem. Mas você consegue ver o machucado ficar de boa? Consigo, eu almoçava vendo necrópsia. Era nesse nível, eu não tenho nada com sangue, posso ver tranquilo. Já vi muita coisa, acidente, já ajudei muita gente. Mas a única coisa que também me baqueou muito foi quando, já que eu fazia a especialização em socorrista e resgatista, quando eu me dei conta que eu ia ter que lidar com crianças. Ali foi mais difícil também foi um motivo de eu não querer voltar para socorro e resgate, para lidar com momentos tão pesados, né? Tem que ter muito estômago para isso e eu não teria. Mas eu acredito assim, claro, são vertentes, né? São Sim. várias, né? Uhum. No caso, tem pessoas que... Tem uma amiga nossa, a Lana, beijo, ela tá trabalhando no SAMU, então ela contou uma situação pra gente no final de semana, assim, que é até... É que eu sempre tô entrevistando as pessoas, né? Normal, né? O tempo todo. Daí ela falou que ela foi na casa de uma senhora e chegou lá, tipo, a senhora, assim, tava com... Acho que era uma bicheira, né, Ria? Na perna, assim, mas, tipo, ela falou que tinha muito bicho, assim. Uhum. Era uma senhora, assim, que tá meio que, acho que abandonada, sei lá, alguma coisa assim. Ela tava sozinha. Uhum. Então, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu vejo uma situação dessa, cara, eu não sei. Eu não ia conseguir lidar. Eu ia chorar, ia passar mal, não sei. Eu já quase morri, eu vi um acidente recentemente, quase morri do coração. Agora, você imagina uma pessoa que tá vendo todo dia coisas diferentes. Uhum. Ai, não rola. Um pouco cai na rotina, né? Mas a gente fica mais frio. Isso independente da área ali, a gente no começo tem um receio, tem um medo, mas acaba se tornando normal. Só que criança não dá, pra mim não dá. Daí eu pensei, putz, eu não conseguiria lidar com isso. Então acabei desistindo assim da socorro e resgate. Aí depois eu parti para outra área de estudo já. Daí eu já estava trabalhando no CLT, passei a fazer eletrotécnica, né? Que eu também sou eletricista industrial e predial, que é uma área totalmente diferente. E eu comecei nessa área porque eu quis empreender. Na verdade, o meu sonho não era ser tatuador,
não era ser enfermeiro, não era tanto, vamos lá, né, falando de uma maneira assim, mas não era literalmente ajudar pessoas com algo mais significativo para mim, como a saúde, mas era empreender, porque minha família toda empreende. Eu cresci com meus tios, com alguns parentes empreendendo, e eu sempre gostei bastante, porque eu via eles muito unidos. Eles trabalhavam, mas estava todo mundo junto, estava todo mundo dando risada. Então eu convivi com isso e era, de certa forma, o que eu queria também. Então é mais por família mesmo. Então, você tentou não, mas você chegou a concluir, então, a eletrotécnica? Eu concluí alguns módulos. Quando chegou na parte ali de motores que eu não ia usar para empreender, eu caí fora. Eu caí fora. Mas eu manjo bastante disso aí. Até hoje eu faço algumas coisas para mim, né? Mas eu não para parte profissional, motores, eletrohidráulica, eu não mexo. Eu não mexo, nem cheguei a concluir essa parte. Mas foi só o que faltou. Porém, é muito tranquilo. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Até falando do assunto meio polêmico, a galera fala, mas certificado e etc. Cara, a gente vê lá o Toguro da vida, né? Virando head de marketing na CIMED, que é uma baita empresa. E no final das contas, o currículo é muito importante, o canudo, né? É muito importante, mas o que a gente exerce, o nosso valor não tá... beleza, tem o tempo que a gente estudou, ele é muito válido, mas o quanto a gente entrega, com certeza, é muito mais válido. Então, é basicamente isso. Então, eu estudei para empreender, não foi para mim ter currículo, não foi para mim, eu quero virar um eletricista predial, mas foi porque na época eu queria trabalhar com drywall. Aí eu fiquei 3 anos trabalhando ali CLT, juntei um dinheirinho, Mas peguei você uma... trabalhava do quê? Quando você trabalhava CLT, qual que era a tua função? Eu trabalhava na associação Radiotáxi, por isso que eu conheço as ruas aqui de Araucária. Que Eu legal. trabalhava no atendimento, trabalhei também ali... Existe ainda táxi em Araucária? Existe táxi em Araucária. Mas nossa, meu Deus, mas ele é usado ainda? É usado, bastante empresa ainda usa, tem convênios. É verdade. Porque é executivo, né? É executivo, caso tenha algum problema, o Uber geralmente dá muita burocracia. Então, algumas empresas costumam contratar táxi ainda. Na empresa que eu trabalhei muitos anos numa empresa aqui em Araucária, eu trabalhei 10 anos numa empresa aqui. Uhum. E quando eu ficava lá até as 10, 11 da noite, Pediam táxi. pediam táxi. Por conta de convênios. Eu também cheguei a trabalhar com essa parte dos convênios, contratos, fechamentos, toda a parte financeira também. Nossa, você me falou do convênio, é verdade, mas que a gente tinha um papelzinho. Voucher, né, que você assinava que e você tal. preenchia. Daí eu acho que eles juntavam uma vez no mês e mandavam a fatura, né? Isso, exatamente. Eu que às vezes mandava também. Eu mandava para as empresas, fazia os fechamentos, juntava aqueles papelzinhos, por aí vai. Legal. Era como é só uma empresa ou era mais... É uma associação, né? Associação Radiotáxi Araucária, e em Curitiba tem várias. Bom, na época tinha, agora eu não sei como que tá, já faz 5, 6 anos que eu saí de lá. Daí eu saí de lá para empreender. Aí foi a primeira vez que eu tentei. Primeira não, foi a segunda vez. A primeira foi na pandemia, mas é algo que não deu tão certo por conta que eu importava coisas e veio a pandemia e acabou com tudo, né? Que era para levar 15 dias para chegar, demorou 3 meses. Aí eu brequei nesse negócio. Aí, depois desse trabalho aí com meus 21 anos, eu queria empreender com drywall, que é uma área da construção civil, né? Queria muito empreender com drywall para investir tudo no meu acerto, só que eu não dava conta de trabalhar sozinho. Eu investi 20 mil reais lá e não dei conta de trabalhar sozinho. Não tinha dinheiro para caixa, para conseguir me estruturar. Eu já quis dar um pulo maior que a perna. Aí tive que voltar pro CLT. Você quebrou, no caso. Eu quebrei. Até hoje eu tenho muita coisa, teve coisa que eu vendi, mas eu tenho muita coisa ainda. Até hoje, quando eu preciso mexer em alguma coisa, eu acabo eu mesmo mexendo também. Mas você tem material ainda, você fala? Eu tenho equipamento. Equipamento. Foi 20 mil reais em ferramentas. Tenho bastante coisa ainda, então reparo no geral em relação à casa. Parte elétrica, eu só não mexo com parte estrutural. Resumindo, eu só não mexo com parte estrutural. O restante, tranquilo. Caraca, que legal. Aí eu acabei quebrando, voltei pro CLT ganhando muito menos. Aí nessa que acabei conhecendo a tatuagem. Mas espera que a tatuagem a gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Eu queria que você me falasse sobre o diagnóstico de síndrome do impostor e perfeccionismo. Pois é.
O que que é, como que funciona, como que você descobriu? Então, eu comecei uma terapia tem poucos meses e eu comecei a terapia pra isso, pra aparecer mais. Pra aparecer, porque eu tenho sempre tive muito medo de câmera, eu não tenho medo de conversar com as pessoas, parar no lugar, falar com pessoas aleatórias, mas eu tenho dificuldade com câmera, aparecer. E é algo que pra mim impacta. Até tanto é que ali na minha primeira sessão de terapia, né, com psicoterapeuta e tal, ele falou, cara, mas você tem várias maneiras de você vender o teu trabalho e tal, né? Porque esse é o motivo, né? O meu trabalho hoje é tudo que eu sou. É tudo que eu sou. Eu não vivo muita coisa além da tatuagem, é algo que eu também tô tentando melhorar. Essa obsessão, né? Então, eu queria aparecer mais, para ser mais profissional. E ele falou, cara, mas vem cá, a gente tem que entender por que que você é assim e tal. E a gente começou a analisar todo esse contexto da infância e tal. E a pressão que eu faço sobre mim mesmo. E ele falou, cara, você é um baita do impostor. Você é muito bom e tal. E não tem por que você ter medo. Porque o que as pessoas vão ver no celular é o que vem pessoalmente. Talvez é medo de você não ser, medo de você ser desmascarado ou ligar demais para o que os outros acham. Então é algo complicado. O motivo que ele achou que eu estava aparecendo ali para fazer essa terapia era pelo meu faturamento, preocupação com o meu faturamento. E ele falou, cara, mas tem maneiras de você vender o teu trabalho. Você não precisa aparecer para você vender o teu trabalho. Mas eu toquei na ferida. Eu falei, não, mas o meu problema não é faturamento. É que eu tô me sentindo brecado, eu quero mudar, eu quero melhorar. E eu sinto que isso é um medo que não faz sentido para mim e eu quero mudar. Daí a gente começou com todo esse processo. Mas faz tempo que você está fazendo acompanhamento? Faz 3 meses. 3 meses. E são... Eu não vou dizer que eu sou a pessoa que mais aparece, mas tem melhorado bastante. Eu tenho notado bloqueios, a gente tem feito muita evolução. E é algo que às vezes as pessoas acham, ainda tem esse estigma, né? Que a terapia é algo é besteira, que a terapia vai conversar com não sei quem. Não, é muito bom. Muito bom. Não vou dizer que você tem que conversar exclusivamente com um terapeuta, porque pontos de vistas múltiplos são muito bons. São muito bons. E o nosso principalmente também. Mas às vezes a gente está tão focado na gente ali na nossa performance que a gente para de olhar para como a gente está no interior, por que a gente está assim. Então, gera muita reflexão boa pra gente. Então, é um assunto legal que leva a gente a crescer, de certa forma. Na verdade, eu tô precisando. É bom. Eu tô precisando porque isso aí de se cobrar é uma coisa... Ai, cara, você me cobra 24 horas por dia o tempo todo. Que nem hoje, antes de você chegar... Cara, eu fiz tanta coisa em, sei lá, em meia hora. Cara, eu editei um vídeo, eu postei um vídeo, eu estendi roupa, eu li o roteiro, eu fiz as minhas anotações. E parece que não é suficiente. Não, o tempo todo. E daí, assim, eu tive muitas crises de ansiedade, tive muito problema com ansiedade no passado. Sim. Sabe? E eu vou falar pra você, mas só que a minha ansiedade, ela evoluiu. Agora, ela não é uma ansiedade que tem, tipo, tenho crise de ansiedade, sabe? Quando a pessoa tem crise de ansiedade, Você fica trava. 2 horas mal, passou... Não, cara, eu fico 3, 4 dias mal. Caraca, não Tipo, mas mal mesmo. Tipo, eu vou falar pra você, eu melhorei domingo, eu fiquei 4 dias muito mal. Então, mas eu penso o seguinte, né? Na verdade, hoje em dia já se fala muito sobre saúde mental. Talvez essa questão da cobrança pode ser relacionada à performance, pode ser relacionado a múltiplas tarefas, que daí gera burnout. Às vezes você acha que é uma ansiedade, mas é o burnout. Então, é muito importante, às vezes, a gente gastar ali 50, 80 reais de terapia, porque ele vai fazer você ver tudo aquilo ali de maneiras diferentes, fazer você repensar tudo. E é um momento de qualidade. É um tempo de qualidade, por incrível que pareça. Mas você está pagando, mas é tempo de qualidade. Mas o lazer e tal, né, eu podia estar, sei lá, correndo no parque, andando de bicicleta, que é um tempo de qualidade, cara, mas a terapia também é. E é, às vezes, muito melhor. Porque eu, por exemplo, igual você falou, cara, eu trabalho, geralmente eu vou ali das 8 da manhã, 9 da manhã, até meia-noite no estúdio. No estúdio ou no celular, tal, respondendo mensagem. E o que acontece, por exemplo, é que
eu não consigo dormir. Eu chego, às vezes tô trabalhando o dia todo, eu não consigo dormir. Eu durmo 3, 4 horas ali, no máximo. E a saúde mental importa, que senão chega uma hora que você não quer mais nada. Explode. Eu tô num ritmo muito frenético, já tem muito tempo. Aham. E eu sempre tô fazendo trocentas coisas, mas tipo, trocentas coisas mesmo. Sim. E ainda eu É acho que eu tô sobrecarga. fazendo pouco. É sobrecarga. É foda. É É foda. sobrecarga. Mas eu vou marcar psicólogo. Inclusive, hoje eu vi lá no e-mail da empresa que a gente tem algumas consultas gratuitas Porra, que legal. no mês. Eu tenho que muito bom. fazer. Tenho que fazer, porque eu não quero esperar uma próxima crise, entendeu? Sim, exatamente. Na verdade, assim, igual eu falei, é um tempo de qualidade. É muito bom. É muito bom. É verdade. Deixa eu só um assunto que eu anotei aqui. Ciclismo. Você falou que Isso. gostava, Nossa. gosta. E até hoje eu gosto muito, acompanho pra caramba. Tem vários amigos que ainda pedalam, eu tô bem desvinculado ali do ciclismo, mas me identifico com muita gente ainda, converso. E foi um tempo, eu diria que foi o melhor momento, assim, pessoalmente da minha vida. Porque eu me divertia bastante, eu tinha uma saúde física e mental muito boa. Então, cara, foi um momento sensacional. E o que me fez acabar me desvinculando um pouco foi porque é um esporte um pouquinho perigoso. Apenas isso. Perigoso por quê? Você fala por ser radical ou segurança? É um esporte bem radical, porque se parar pra pensar assim, igual eu, né? Por exemplo, até hoje eu tenho muitos amigos que também pararam de pedalar ou se desvincularam um pouco e tem outros que ainda estão. Mas é um esporte que ou a gente tá na estrada de chão, ali é 35, 40 por hora, dependendo muito mais rápido, até na descida. A gente divide estrada com carros, motos, ninguém respeita. E no interior, na estrada de chão, é muito mais perigoso, mais sinuoso e ainda tem que dividir esse espaço. E em asfalto, mesma coisa. Então, e às vezes em asfalto a gente tá 50, 60 por hora e a única proteção do ciclista é o capacete. Então, é contato direto com o chão, é muito perigoso, muito perigoso. Eu quebrei punho, lesionei joelho já. Então, hoje em dia eu não tenho mais margem pra isso, né? Pra me machucar. Mas tem bike ainda? Não, eu não tenho. Eu tenho todos os meus equipamentos menos as bikes. Eu vendi as bikes ali pra continuar investindo na minha empresa, né, de certa forma. Então, eu acabei me desvinculando e também porque eu fiz uma promessa, assim, que eu ia voltar pra bike quando eu atingisse um certo nível, porque a bike também, ela, assim como qualquer outra coisa que também é divertida, ela pode ser uma fuga. Então, quando a gente tem objetivo, às vezes eu costumo fugir de fugas, né? Então, eu fico com a cara no livro ali pra mim estudar o que eu tenho que estudar e eu tiro totalmente coisas que vão tirar o meu foco. Tem momento pra tudo. Tem momento pra tudo. Vai ter o tempo da gente se divertir, vai ter um momento pra gente crescer pessoalmente, profissionalmente, familiarmente, talvez. E por um tempo, hoje em dia eu quero voltar, mas eu tenho um certo receio por conta de medo de lesão e etc. atrapalhar na minha performance em trabalho mesmo. Legal. Eu sempre gostei de bike, mas eu acho que se eu fosse andar hoje, se eu desse uma volta na quadra, eu já ia ficar com dor na perna já. Que hoje eu fui levar o meu pé na escola, daí voltei correndo. Tipo, a escola é aqui, do ladinho. Cara, eu vim dei uma corridinha, dali até aqui em casa, cheguei aqui com a língua de fora. Com dor nas pernas, já falei, Não, mas gente, correr é diferente. Não, mas é louco, não deu 3 minutos. Eu pedalava muito quando eu tinha que treinar. Inclusive, meu treinador, na época, até hoje é amigo meu, tatua comigo, é o Gustavo Tortato. É até legal citar alguns nomes assim, mas ele era meu treinador. Quando ele passava treino de corrida, eu não aguentava 15 minutos correndo. E eu pedalava assim, era às vezes 400, 500 km por semana. Cara, Era várias horas ali pedalando quando era uma semana ali para fazer mais volume de treino, era muito. Às vezes, quando era potência, a gente chegava às vezes a vomitar de tanto fazer força e a gente levava bem a sério. E não era para ganhar dinheiro, a gente era sangue no olho mesmo. A gente só não queria, a gente treinava para não ficar para trás. legal. Era divertido. Deixa eu aproveitar para pedir mais um intervalinho, então. Isso. Então, gente, fiquem agora aí com o recadinho da Mundo Pet. Na Mundo Pet, o seu animal de estimação tem atendimento veterinário de confiança.
Toda terça-feira, 10% de desconto em todos os produtos para retirada na loja. Medicamentos, rações, acessórios em um só lugar. Banho e tosa para deixar o seu bichinho lindo e saudável. Mundo Pet, amor, cuidado e saúde para o seu melhor amigo. E tem novidade chegando por aí, a nova loja da Mundo Pet. Então, gente, recadinho dado aí para vocês da Mundo Pet. Vão lá conferir a loja nova, gente. Tá bem bonita ali do lado do McDonald's. Fácil, fácil. E se vocês forem lá, aproveita e já compra um Mac pra nós, né? Você gosta de Mac? Gosto de Mac. Você gosta de qual? Cara, falar pra ti que o que eu mais pego é o sorvete. Ah, sorvete? Quase todo dia, é o Top Sunday. Quase todo Top dia. Sunday. Aham. O estúdio fica bem pertinho, então é todo dia quase. Todo dia. Ah, eu gosto do Big Mac. Ai, gente, a Coca também. Cara, eu preciso de açúcar. Eu preciso de açúcar pra me manter ativo. Então daí eu vou lá, pego o Top Sunday e volto com tudo. É isso. Eu queria poder comer açúcar à vontade também. É que eu tenho diabetes, aí não dá pra comer muito açúcar. Mas eu, ultimamente, eu ando com o pé na jaca. Tem que cuidar. Tem que cuidar. E como é que se você já der uma pincelada de como a tatuagem entrou na sua vida, que você já gostava de desenhar desde moleque, né? Mas nunca pensou que isso se tornaria profissão, trabalhou CLT, já tentou empreender de outras formas, não deu certo. E em que momento que você putz, não, eu vou virar tatuador? Como que foi os estudos? Porque querendo ou não tem que estudar também, né? Exatamente. Não tem como pegar uma agulha, alguma coisa, sem saber como que usa ela pra furar alguém, né? Exatamente, não é tão simples quanto parece. É muito louco, Rafa, porque quando a gente vê alguém fazendo, a gente... Parece fácil, é sempre assim. Parece muito fácil, mas não é. Então, vai ter... Nisso tem histórias bem engraçadas, bem legais. Nesse meio tempo teve bastante erro, mas foi tudo muito planejado, digamos assim. E teve muita coisa que foi coincidência mesmo. Eu, igual eu falei na minha adolescência, a galera já me empurrava assim quando eu era mais roqueiro. Putz, cara, já desenha aqui no meu braço e tal. E falava que eu devia ser tatuador, mas eu nunca me vi tatuando por conta da minha família. Minha família é muito religiosa e etc. E eu também sou muito não religioso, sabe? Mas eu tenho a minha fé e não que isso fosse me impedir, mas eu tinha receio de talvez ali a família acabar se afastando, né? Por conta desse ofício. Por conta desse ofício. Então, quando eu fui pra tatuagem, quando eu comecei a pensar, na verdade foi também uma coincidência, assim, quando eu fiquei muito tempo sem desenhar. E ali, após eu quebrar, né, que eu cheguei a citar, depois que eu quebrei, eu fui trabalhar CLT e lá eu não tinha muita condição. Eu voltei trabalhando CLT menos a metade do que eu ganhava na outra empresa. Então, e era trabalhando muito mais longe. Onde eu trabalhava era... Ida e volta era 12 km de casa e eu fui mudar para trabalhar a 40 km de casa, ida e volta. Então era um custo muito mais alto, eu ia de carro e tal. Eu sempre gostei de ter certo conforto, né? Então... eu nunca fui uma pessoa de gastar, mas eu queria ter um conforto. Então eu ia de carro e o custo era alto. Então eu não tinha condição, além do carro, de bancar, inclusive, um plano de celular. Então nos intervalos do trabalho, eu voltei a desenhar. Depois de muitos anos sem desenhar, voltei a desenhar. E as pessoas começaram a reparar e tal. Pô, cara, você desenha bem e tal. Desenhava, sempre desenhei e tal. E eu pensava, putz, cara, mas tatuagem é um negócio legal e tal. Só que não me via nisso ainda. Até que um dia um encarregado, ele olhou assim, caraca, velho, você desenha bem. O que você tá fazendo aqui, cara? Você podia estar ganhando dinheiro sendo tatuador, não sei o que lá. E ele me deu um esporro. Não foi tipo, cara, nossa, você desenha bem, igual todo mundo falava assim. Pô, cara, parabéns e tal. Porque as pessoas, elas geralmente elogiam de uma maneira... É um elogio, mas ele foi agressivo. Ele falou como se eu estivesse sendo burro. Né? Aquilo pegou em mim, sabe? Cara, é verdade. Aí ali eu dei um estalo na minha cabeça e comecei a pesquisar. Pesquisei material e tal. E eu sempre fui muito assim, eu quero investir no negócio, eu vou lá e invisto. Eu nunca tive medo de quebrar e tal. A gente tem que ter cuidado, mas eu sempre fui meio, putz, eu preciso daquilo, vou e compro.
Vou e compro. Então, diariamente é isso, inclusive. Diariamente, eu preciso de tal coisa, vou e compro. Não importa. E comprei o material de tatuagem, comecei a É estudar. muito caro? Depende. Depende. Tem material para todo tipo. Vou chegar nesse ponto, Uhum. mas eu lembro que na época eu deixei de pagar o IPVA do carro para comprar o material. Comprei algumas tintas, umas pele artificial e tal. E a primeira pele artificial, assim, que eu fiz, putz, cara, que porcaria, meu. Que porcaria. Fiz a primeira pele artificial. Eu falei, não, tem que melhorar no desenho. Aí eu continuei estudando É cara a desenho. pele artificial? Tem umas que também tem todo o valor. Tem algumas que são melhor para determinado tipo de estilo. Por exemplo, preto e cinza, que você pode gastar ali 35, 40 reais cada pele. Aí Mas você ela é pode- grande? No caso, como que ela é? É uma... Hoje em dia já tá tendo mais variedade no Brasil. Tem algumas que são redondinhas, assim, de 13 centímetros, 19 centímetros, que quem no começo me ajudou muito foi a No Blood Skins. Que eu comprei algumas lá deles, eles me deram vários de brinde, vários. E ali eu estudei muito. Era internado em estudo. Internado em estudo. É, mas na época eu lembro que eu comprei uma pele artificial que era muito baratinha e ela era muito ruim. Eu falei, nossa, que porcaria. Daí eu voltei a desenhar, daí eu fiquei focado no desenho. Aí eu falei, não, tem que melhorar no desenho. Daí quando eu fiquei bom no desenho, aí eu falei, agora eu vou voltar pra pele Você artificial. faz desenho digital? Faço também. Nossa, meu Faço também. Deus. Aqui, ó, você faz mais ou menos... Aqui, ó, olha aqui, você tá vendo essa capa desse livro aqui? Aham. Você faz essa pegada? Consigo fazer essa pegada. E isso é muito louco, porque quando eu fui pra tatuagem, eu não sabia que eu ia utilizar o mesmo aplicativo, que é o Procreate, que eu usava pra desenhar, que eu usava pra estudar no iPad. Ou você, Então, foi ou você tudo- acha... Ou você acha que você conseguiria fazer uma capa de um livro, então? Sim, tudo que é relacionado a design eu consigo fazer porque eu faço projetos, geralmente, personalizados, né? Nossa, meu Deus, a gente sabia, porque a capa do meu livro eu fiz com um menino de São Paulo. Então. E ele tá focado em fazer coisas... É 3D. Aham. Ele faz projetos em 3D, então ele abandonou o desenho digital. Uhum. Cara, e eu não acho ninguém pra fazer a capa. Tipo assim, eu quero voltar a terminar de escrever os livros, né? Aham. E daí eu tenho muito medo, porque, cara, eu não sei quem que vai fazer a capa da continuação, porque eu não quero que seja uma coisa... De IA, né? Não, que Que hoje seja em dia- fora, né? Porque, tipo, se você... Depois eu te mostro aqui. Aham. A qualidade, cara, é muito foda. Sim. Se você olhar no desenho ali, dá pra você ver até as veias do braço. Uhum. Tipo, cara, é muito foda. Depois eu te mostro. Se É, você conseguir, depende- a gente pode conversar no futuro aí, que eu vou precisar. Sim, não, depende. O meu foco hoje, ele não é a tatuagem. Mas vira e mexe, assim, eu tenho algum amigo, cara, eu tô precisando fazer um adesivo e tal, um design de adesivo. Se eu tiver tempo, cara, eu sou muito tranquilão, muito parceiro. Mas falar pra ti, é difícil ter um tempinho. É difícil ter um tempinho, Não, mas mas a não. gente. Mas pra Não, tudo mas tem não, jeito. mas é a longo prazo. relaxa. Pra tudo tem jeito, aham. Mas eu aprendi a me desenvolver, mas foi muita coisa que foi coincidência. E teve muita coisa que é muito louco. Quando as coisas são pra ser, elas vão. Vai tudo acontecendo, você vai ver que muita coisa nessa história do meu início, as coisas foi acontecendo de uma maneira que não era eu que queria, parece que todo mundo queria menos eu. É muito louco. E eu só Mas daí você saiu do trabalho depois? Como que Daí foi? depois, nesse trabalho, eu fiquei estudando, eu estudava muito desenho, eu fiquei 2 anos só estudando. Porque eu fiquei 11 meses nessa empresa e 11 meses em outra empresa, quase 2 anos. E nesse tempo eu estudava muito desenho, eu estudava muito em pele artificial. E eu seguia etapas. Primeiro eu fiquei bom em desenho, e eu sempre pensei o seguinte, se eu for pro mais difícil, o básico é mais fácil. Então eu sempre fui pro mais difícil, que era o realismo. Então eu estudava no desenho a lápis realismo, no iPad também, uma parte do digital que era mais fácil levar nos lugares, também cheguei a estudar bastante. E aí nessa eu acabei trocando de trabalho e teve um tempo que eu quase desisti dessa parte de tatuagem porque tava dando muito certo nesse trabalho, CLT, né? Só que daí acabou que teve um dia lá que eu cheguei e falei, cara, ou vocês me promovem pro cargo que eu quero, ou me mandam embora. Não, mano, mas eu posso te promover para outro cargo e tal. E eu já tava recebendo como tal. Eu já tinha recebido alguns aumentos, assim, porque eu já não queria ficar naquele trabalho. Eu sabia que, enfim, queria ir pra tatuagem, eu já tinha feito algumas coisas ali, né? Aí, enfim,
Aí acabou que o pessoal, mas não consigo te dar esse cargo, porque esse povo desse setor não quer você lá. Aí esse é um negócio meio que interno ali que aconteceu. Aí acabou que daí eu falei, não, então ou vocês me mandam embora e eu vou ter o tempo para treinar uma equipe, porque eu fazia muita coisa, eu precisava treinar a equipe, né? Porque eu cuidava quase de todo o administrativo, eu tinha todo o processo do administrativo. Ou eu peço a conta. Aí eu fiquei 3 meses treinando o pessoal para sair. E quase que eu não saio. Quase que eu não saio ainda, porque daí, no dia de eu sair, trocou gerência. Gerência não, trocou coordenação e tinham cancelado a minha saída. Nossa, daí foi um fuzuê. Daí no último dia do meu supervisor, ele acabou conseguindo me ajudar a sair lá. Aí deu certo. E, enfim, daí no outro dia, após eu sair da empresa, eu já entrei no estúdio de tatuagem. Ah, mas você tentou trabalhar em outros estúdios, no caso. Eu entrei em um estúdio, mas assim, no dia que eu saí do trabalho, olha a coincidência, eu passei lá, eu já tinha Alguns contatos? alguns amigos que eu conversava, que eu mostrava os estudos, tal, perguntava o que achava, etc. E eles já viam assim, lá no meu Close Friends no Instagram, que eu demorei muito para postar, para tornar aquilo público. Demorei muito, muito. Então, eles já viam os estudos e no dia que eu saí da minha empresa eu não falei nada pra ninguém. Só que eu repostei um story lá, despedido do Marlon, que a gente foi na The Best Açaí e tal. Na The Best Açaí? Ah, não. Eu acho que a gente foi na The Best Açaí. Despedida do Marlon e tal. Bom, não lembro o local certo, eu acho que não foi na The Best. Mas era uma despedida. Daí eu fui no estúdio do meu amigo, Felipe Petrui. Pra ver o trabalho que ele tava fazendo. Ele falou, Pia, saiu do trabalho, eu vi o story lá e tal. Pia, saí. Agora o que você vai fazer? Agora é tatuagem. Eu, sangue no olho, né? Então pega teu material, traz aí, vamos trabalhar com a gente. Daí na hora eu não achei, daí, sério? Não, sério, pode trazer. Daí beleza, no outro dia eu trouxe o material e a gente começou. Aí eu fiquei 3 meses lá com ele, mas foi um processo bem louco. E antes disso eu conheci o Petrui porque aconteceu algo muito engraçado. Eu já estava estudando e tal, tatuagem em pele artificial há muito tempo. Aí o meu primo queria tatuar comigo. Ele queria que eu tatuasse ele. E eu, não, cara, não vou te tatuar e tal, que não vai ficar bom. Ele, cara, mas se você não me tatuar, você nunca vai tatuar alguém. Daí, putz, é verdade, cara. Tá aí a oportunidade. Então ele foi o teu cobaia. Ele foi minha cobaia. Ele quase que me obrigou. Daí ele, não, mas eu tenho que comprar as coisas. Eu falei, então compra as coisas e a gente vê o dia e faz. Daí beleza. Aí fui lá, a gente tinha um projeto e tal. Na verdade tinha mais de um projeto, inclusive. Mas a gente foi... A que a gente ia começar era a que eu achei que ia ser mais fácil. Que era uma tatuagem no joelho. Caraca, no joelho. E assim, eu não sabia. É o lugar mais difícil pra tatuar no corpo. Então ficou uma bosta. Ficou muito ruim, muito ruim. Aí eu levei pra quem arrumar? Pro Petrui. Era o Petrui, ele já via alguns estudos meus e tal. Porque uns amigos já falavam de mim pra ele. E ele era muito parceiro, né? Até hoje ele já era muito parceiro. Aí ele levei lá eu orcei, paguei pro meu primo arrumar. Aí chegou no dia, daí eu fui junto com meu primo, acompanhei ele lá. Daí nessa que eu conheci pessoalmente o Petrui. Né? Daí ele olhou a tatuagem assim no piá e olhou pra mim. Daí ele falou, foi você que fez essa porcaria aqui? Fui eu. Nossa, que coisa ruim, hein? Que porcaria que você fez, cara. Daí eu sou meio boca dura, né? Eu falei, cara, você nunca fez nada errado, né? Daí eu já fiz muita cagada. E ele riu um monte. Aí eu vi que, cara, ele era um cara muito gente da gente, sabe? Ele passou, ele sabia como era passar por aquilo. Ele me tranquilizou, ele falou, vai lá ver como que ele vai fazer, o outro pé vai fazer. Que aí eu conheci o Guilherme também, que é um baita de um tatuador, um dos tatuadores mais completos que eu conheço, que era o cara. Você conhece o Wesley também? Wesley Inocêncio? Inocêncio, Eu não conheço pessoalmente, mas já conversei com ele pelo Instagram e tal. Tem uma tatuagem desse lado, cara. Ele fez? Ele que, não, mentira, não foi ele não, foi uma outra menina que trabalhava lá. E daí eu fiz essa daqui, que é o nome do livro, né? Que é o Seven, eu fiz com a Nicole. Com a Nicole que Naira? trabalha. Isso, ela mesma. Fiz com ela. Conheço também. Então, aí nessa eu comecei a ter contato ali com os tatuadores. Já tinha tido algumas experiências com alguns tatuadores, que eu não vou citar nomes em Araucária. Só que os caras foram... Eu não sabia que rumo seguir. Na tatuagem não é igual uma faculdade. A gente não tem ali, você faz um curso, até tem.
até tem, mas eu não me senti confiante no método de venda. Eu senti muita agressividade ali, coisa de tatuador, né? Infelizmente, os tatuadores, geralmente, eles não são, como posso dizer, pessoas que geralmente tranquilizam, como em qualquer outro negócio. Se você chega lá, tem a dentista, né? Não, você chega no estúdio, geralmente ele é um ambiente muito escuro. É uma pessoa muito diferente, né? Para a sociedade no geral. Então, isso acaba gerando um pouco de estresse. Não só como foi para mim, mas também para outras pessoas. Tanto é que a maioria fala, cara, Marlon, eu gosto de ti que você não tem cara de tatuador. E eu não tenho. Você tem cara de nerd. Eu sou nerd, essa é a realidade. Tem cara de nerd. Eu tenho tatuagem, tenho algumas tatuagens. Só que elas são um pouquinho mais escondidas, mas não tenho muitas. Mas eu tenho tatuagem. Mas você gosta? Gosto pra caramba. Dói pra caramba também, mas eu gosto. Eu tô com medo de terminar essa aqui, mas porque é um local que dói. Mas eu gosto pra caramba. Não digo que eu não vou fazer, claro que eu vou fazer mais. Só que o meu foco ele é muito mais fazer nas pessoas. Eu acho que isso é relacionado mais à minha obsessividade na qualidade, na entrega. Então, tanto é que a galera que me conheceu viu quanto eu estudo, quanto eu me dedico. Eu sou nerd. Esse é um ponto. Então, eu não virei tatuador, digamos assim, porque eu só caí de paraquedas. Mas foi porque, primeiro, é uma oportunidade para mim, como empreendedor de certa forma, mas é uma parada extremamente séria. É uma parada pra vida, né? Então, e a maioria trata a tatuagem como lifestyle, os tatuadores no geral. Então, quando você pensa em tatuador, você já pensa, putz, o cara lá com cigarro na boca e tal, bebendo, risada alta, tatuagem na cara e tal. E eu vim pra quebrar isso também. Eu vim pra quebrar isso, eu vim pra ser o Marlon, na verdade. Mas você sabia que você tá falando uma coisa que é bem legal? Uma coisa que eu sempre pensei, falei assim, gente, eu nunca vou fazer tatuagem na minha vida. Porque tatuagem é uma coisa pra vida. Daí vai que eu me arrependo e não quero tirar, devo ter que pagar pra tirar. Até uns anos atrás não tinha essa de tirar, né? Agora tem, né? Mas eu fiz essa primeira aqui, que é por conta da minha banda preferida, mas quando eu conheci o Rian mesmo, que eu tive coragem de fazer, e daí eu cheguei a fazer esse Super ET aqui, esse Alien, que eu sou viciado. Mas quando eu fiz o do nome, do Seven, eu me arrependi muito, tá? Sério? Tipo, eu não pelo personagem, porque eu amo o Seven, que é o Seven Tune, né? Mas, cara, eu olhava pra você e falei, cara, o que eu fiz, mas mano? Sabe, mas o mais louco é que, assim, tudo na nossa vida a gente vai ter arrependimento. Não, mas agora não. Agora eu acho legal, assim. Mas a vida, ela é muito de escolhas e a tatuagem, ela é uma das coisas que a gente não pode mudar. Talvez se a gente faz ali, a gente se arrepende. E eu tenho uma tatuagem, minha primeira tatuagem, e eu queria sumir com ela. Que ela não ficou boa também. Então, é uma tatuagem que eu não gosto. Mas, de certa forma, ela carrega um momento. Mas não é você que fez? Não, nunca me tatuei. Todo mundo pergunta, você mesmo faz suas tatuagens? Não tem como sair um trabalho bom, um trabalho excelente, não tem comigo sentindo dor. Eu até, inclusive, a gente tá meio doente, né? Nesses últimos dias eu tive que remarcar alguns clientes porque, cara, se eu não posso dar 100% de mim em algo, eu não vou fazer. Tá certo. Então, muita gente acha, mas o cara, ele quer mudar o projeto, às vezes porque ele vai tirar mais dinheiro. Às vezes eu nem cobro o projeto. Começa ali, eu recebo a pessoa, faço sem compromisso o projeto e eu não faço marketing agressivo. Mas é que se você fechar agora e tal... Não, é uma parada pra vida. Eu não quero tratar com a emoção da pessoa. É uma parada de responsabilidade. Então, a pessoa ela tem que saber o que ela quer. Ela tem que assinar os termos. E eu vou garantir o meu melhor ali. Então, mas eu não faço marketing agressivo de nada. Eu tava dando uma olhadinha antes de você chegar nas tatuagens. Nossa, é muito top. Uau. Top mesmo. Obrigado. Top mesmo. Nossa, o trabalho é muito foda. E quando a galera vê que, assim, eu tenho pouco tempo de tatuagem. Você tem quanto tempo? 2 anos. Fiz 2 anos em fevereiro. Caraca. Tenho só 2 anos de tatuagem. Fez 11 de fevereiro, foi o dia, há 2 anos atrás, quando eu saí do meu trabalho. Então é 2 anos. Mas tá, daí você chegou a trabalhar em alguns estúdios e daí você montou há quanto tempo o teu espaço que você tem? Isso, hoje em dia eu tô com um espaço sublocado, uma sala comercial. Eu tô lá, fez mais de 1 ano já, fez 1 ano e 2 meses agora. É um espaço bem legal, eu
é ali no centro e tal. Espaço privado, eu prefiro. Já trabalhei em estúdios de porta, que geralmente estúdio de porta que a gente fala é estúdio de rua, né? Sala comercial de rua. E eu particularmente não gosto pela minha forma de trabalhar. Mas aí você pode ter recepcionista e tal. O recepcionista não vai saber, às vezes, induzir o cliente, tirar a dúvida do cliente. Então tem muita coisa que eu tenho que tirar a dúvida da pessoa. Porque às vezes ela não tem uma tatuagem, às vezes ela tem algo que incomoda ela, e ela quer ajeitar e tal. E o que acontece? Quando a gente trabalha no estúdio ali, porta de rua, a gente muitas vezes é interrompido. E não é legal para quem está sendo atendido no momento. Então, primeiro, é um processo definitivo, entre aspas, né, que hoje, por mais que tenha métodos de remoção, eu considero um processo definitivo, que, infelizmente, a gente vai chegar nesse ponto, eu considero que não é dado a total, como pode dizer, a galera não olha com tanta responsabilidade como deveria. Tem muitas profissões que têm muita mais seriedade do que a tatuagem. Enfim, mas a gente vai voltar nesse assunto. Então, eu não gosto de quando eu estou trabalhando eu não poder dar atenção para o meu cliente, ser interrompido por uma conversa, ou às vezes é um momento que ali a pessoa está sentindo um certo desconforto. Eu não vou falar que a pessoa está sentindo dor, porque todo mundo se surpreende. Hoje eu tenho muitas pessoas que vêm fazer primeira tatuagem comigo, e às vezes não faz uma tatuagem pequena. Acho que quem acompanha diariamente vê que eu faço a maior parte dos meus trabalhos, 90%, 80%, são trabalhos grandes. São trabalhos de 8, 9 horas e todo mundo aguenta. Mas não é pela dor, mas é um momento que a pessoa está frágil. É um momento de conexão com a pessoa, que a gente fala da vida pessoal. É um momento que a gente fala da vida profissional. Então, eu não gosto que interrompa. Acaba sendo um divã, né? É um momento nosso ali que a gente gera uma conexão. Mas o Marlon gera essa conexão para vender, para aquele cliente voltar. Não, eu gosto de conversar. Eu gosto pra caramba, eu gosto de fofocar, eu gosto de falar da minha vida, a pessoa fala da vida dela. E, mas beleza, vai ter a pessoa que vai interromper, mas às vezes eu tô tatuando lá e às vezes aparece que lá são alguns tatuadores que às vezes vão no estúdio. Chega o tatuador, conversa com a gente, ele sabe lidar com a conversa, então ele não interrompe, ele faz parte da conversa. Então é muito interessante, é muito legal, ele distrai o cliente. Então, torna o momento muito melhor. Muito melhor, deixa de ser aquele momento, às vezes, doloroso ali e tal, desconfortante, porque a pessoa está numa posição muito chata, e a gente fica ali conversando, rindo bastante. É bem legal. É um trabalho que eu acho que todo mundo quer ter, às vezes. É ouvir música, fofocar e dar muita dinheiro. risada. E ganhar dinheiro ainda. E ganhar dinheiro. Nossa, e tem gente que paga pra isso e é muito legal. Eu demorei muito tempo pra ver isso como uma profissão. Porque eu sempre fui de trabalhar na salinha fechada e tal, ou correndo pra lá e pra cá. Então, ali, às vezes, eu fico 12 horas no trabalho, paradinho ali, e fazendo aquilo, e quando termina a pessoa fica, caraca, velho, tá muito legal isso aqui e tal. E é muito diferente. É muito diferente. O retorno é legal também, né? Você O vê retorno que é legal. Qualquer trabalho que ele seja de responsabilidade, ele é legal. Ele tem que ser bem remunerado, até porque, igual eu falei, tipo, a tatuagem, às vezes a pessoa, tem muita gente que vem pelo preço. Desculpa, tá? Então. Tem muita gente que vem pelo preço, com certeza, mas eu tento induzir que o meu, digamos que eu não tenha preço, eu tenho valor, né? É muito clichê falar isso, mas eu tenho um valor ali, quanto custou todo o investimento, todo o estudo, as pessoas, elas não... Obviamente, o cliente não tem a obrigação de saber, mas eu costumo, às vezes, dependendo do caso, dizer pra pessoa, porque ela fica igual você falou, é muito caro o equipamento. Cara, dependendo da máquina ali, é 8 mil reais, uma máquina. Às vezes você tem que ter duas, cada uma para uma configuração. Às vezes tem que ter muita coisa que tatuadores no geral não ligam. Ele compra lá uma tinta preta, apenas uma tinta preta. Putz, eu tenho 4 na minha bancada. Cada uma específica para uma coisa, para tipo de pele diferente, para tipo de aplicação diferente, para tipo de cicatrização diferente. Porque eu também estudo a composição química. O Marlon é nerd pra caramba. Então esse é o meu diferencial. Então, eu estudei desenho, eu estudei composição química, e até hoje eu sigo estudando. É legal, isso é bem importante. É bem importante. E algo diferente na tatu, que, cara, em muitas áreas aí a gente vê, por exemplo, a área da estética, a pessoa, para adquirir um material, ela tem que ter uma carteirinha, ela tem que ter, tipo, uma autorização
de tal associação, talvez, ou do governo, da vigilância, para poder adquirir material. No Brasil, em outros países são assim, tá? Para você ser tatuador, você tem que ter não só o alvará, geralmente o alvará é relacionado a espaço, mas para você exercer a função, você tem que ter uma carteirinha. Na Austrália é assim, em alguns lugares da Europa é assim. No Brasil, não. Qualquer pessoa compra material. E qualquer pessoa faz. E qualquer pessoa faz. Você é tatuador a partir do momento que você tá com a máquina de tatuagem na tua mão e você rabiscou alguém. Você fez algo definitivo na pele de alguém, às vezes sem responsabilidade, algo que a pessoa vai ficar chateada pro resto da vida, porque não tem uma regularização desses materiais. Mas que Na foda. venda e tal. Então é um negócio que eu acredito que deveria ser revisto e tal, porque é isso que torna, na verdade, a tatuagem algo que ainda não é tão profissional. Ela é um ofício, porque não é uma profissão. Não tem órgão regulamentador, fora a vigilância sanitária, que é relacionado ao estúdio apenas, né? Mas em relação a processo, é o que define qualidade e tal, saúde, até a vigilância ali relacionada à saúde dos materiais. Porém, a gente sabe que, por exemplo, a gente que é tatuador... Perdão, Rafa. Não, é isso. Mas a gente que é tatuador, a gente sabe que a saúde não é relacionada só à tinta. É relacionada à aplicação. Então, eu já vi tatuadores muito bons, entre aspas ali, fazendo a tatuagem azul, vai limpar, sai vermelho. Eu demorei muito pra entender que a tatuagem não tem que sangrar. Ela tem que sair a linfa ali, né? Que é o exudato e tal. Mas ela não tem que sangrar. Ela não pode sangrar. Aquilo ali é um machucado. Que dor. Então... mas eu não achei que doeu tanto, sabia? Eu fiz aqui. Eu não sei se as partes que eu fiz também são partes dor de é muito relacionada ao local. eu fiz aqui e aqui, né? Eu não achei que doeu. Percepção de dor varia muito. Tem gente que dói muito, tem gente que não dói nada. Mas é relacionado à percepção de dor, fome, cansaço, local. Percepção de dor vai ansiedade. Eu acho que eu ia ficar mais impaciente se eu ficasse muito tempo. Então... Acho que eu ficaria impaciente. Geralmente as pessoas, elas reclamam do desconforto, geralmente da posição que fica sentada, que ela tem que ficar em uma posição só, né? Então, 90% das vezes é isso. Às vezes o tédio, ali, às vezes você fica 9, 10 horas num trabalho, e beleza, mas é muito tempo, cara, vai ficar pro resto da vida. E o importante é não doer, mas você fica ali, cara, tô parada todo esse tempo, começa a doer teu corpo de ficar parado. Mas a tatuagem, ela dói? Ela dói, é um desconforto. Mas raramente é tipo aquela dor de nossa senhora, de berrar e tal. É bem louco. Ô, Marlon, só fala onde é o endereço certinho, que eu vou chamar meu último intervalinho. Isso. Onde que fica, se tem um horário. Eu acho que o teu atendimento é um pouco mais personalizado, né? Isso. Mas você tá lá também durante um determinado horário, né? E só pra você falar onde fica e qual horário. Então, geralmente eu atendo realmente só com o horário marcado, porque daí eu tenho total atenção naquele cliente. E hoje eu tô ali na rua Diógenes Brasil Lobato. As pessoas vão, nossa, mas onde que fica? Cara, é na frente do cartório Pimpão. Bem na praça, bem na praça. Então é bem tranquilo de chegar, fácil acesso. Mas, novamente, eu só atendo com horário marcado para não interromper nenhum processo. E conseguir dar total atenção ali no projeto, seja no trabalho. Enfim, qualquer coisa que seja, só horário marcado. Legal. Nossa, muito legal as observações que você fez. Vou aproveitar para o meu próximo intervalo, então a gente fique agora aí com o recadinho do Posto Cordilheira. Vocês sabem que o Posto Cordilheira é o melhor, mas hoje eu vou provar para vocês. Vem comigo! Combustível de qualidade, confiança e sem enrolação. Aqui é só abastecer e seguir viagem tranquila. E tem troca de óleo completinha. E o melhor, dá para parcelar em até 3 vezes. Aí fica fácil cuidar do carro. Café fresquinho todos os dias. E é uma delícia. Tem lanche, bebida gelada e várias opções de acessórios. De segunda a sábado, aquele almoço caprichado que ninguém recusa. E também tem o posto da BR. Estrutura top, atendimento de qualidade, simplesmente o melhor posto da cidade. Então, gente, recadinho dado para vocês aí do Posto Cordilheira. Marlon, vamos para um bate-volta. Ele é mais objetivo, tá? Pergunta, responde, tá? Isso. Você tem um pulo. Um pulo? Um pulo. Uma que você não queira responder. Ah, entendi. Tá bom, beleza? Um tatuador. Um tatuador de Araucária ou qualquer Qualquer um.
Cara, vou citar aqui meu parceiro, Felipe Petrui, que é o cara que me abriu as portas ali. Meu irmãozaço, paizão. Ele é meu padrinho. Não tem como não citar ele. Um empresário. Um empresário? Puxa vida, cara. Essa eu vou ter que pular. Eu ia falar você. Ah, Uma inspiração. uma inspiração. Cara do céu. Eu acho que é difícil citar um. Que complicado, cara. Que complicado. Você já pulou agora, já era. Vai ter que citar um. Vou ter que citar um. Uma inspiração. Vamos lá, então. Simon Covaleiro. O que você mais gosta do teu espaço, lá do teu estúdio? No meu espaço. Cara, é simplesmente isso. É meu espaço. É minha paz. É o meu local ali, feito do meu jeito. E é meu ambiente. Então ele como um todo. Ele é minha casa, né? Uma tatuagem. Uma tatuagem, Isso, uma que você gosta quando alguém pede um estilo, assim. um estilo. Ou um desenho. Surrealismo preto e cinza. O estilo. Preto e cinza. Mas você gosta de ser colorido ou não? Eu tô estudando, mas no momento eu ainda tô focando no surrealismo. Mas eu gosto do colorido. É que o colorido ele é muito mais complexo. Agora esse aqui, eu vou te fazer umas perguntinhas, você tem que... É uma palavra, tá? São 4. Uma qualidade. Perfeccionismo. Um defeito. Perfeccionismo. Um vício. Um vício. Trabalho. Um hobby. Um hobby. Andar de moto. Moto, né? Uma palavra. Se defina em uma palavra. Perfeccionista. Se hoje você fosse tatuar a sua última tatuagem, o que você tatuaria? Olha que pergunta legal essa, né? Uhum. Algo relacionado à família. Família. Alguma coisa relacionada à família. É legal. Uma pessoa. Mãe. Um amor. Tatuagem. O que você gosta de fazer, tirando tudo isso que a gente conversou nos momentos vagos? Quando você falou que gosta de trabalhar, isso a gente já entendeu. Mas o que você gosta de fazer quando você tem um momento vago, assim? Assistir filme, série. Extremamente cinéfilo. Nossa, eu também gosto bastante. Que série que você gosta? Cara, esses dias eu comecei a assistir House of Dragon, né? Dragons. Daí eu assisti Cavaleiro do Sete Reinos e já comecei a assistir de volta Game of Thrones. Assisti tudo, que engloba tudo, né? Foi tudo aquele universo de volta. Eu tô ansioso pro Harry Potter. Jesus, chegue logo. Um sonho. Um sonho. Morar fora. E pra finalizar, um conselho. Um conselho? Seja obsessivo. Seja obsessivo. Corra atrás, né? Tem que correr atrás. Não é nada fácil e a única maneira é se diferenciar, independente da área, é você sendo obsessivo. Vai ter os colaterais, mas o retorno vem. É verdade. Marlon, agora eu queria que você deixasse um recadinho para quem vai assistir esse vídeo, que ele vai estar disponível no nosso canal. Uhum. Eu queria que você deixasse um recadinho. Agora, olhando aqui para esse celular, vai estar aparecendo o teu Instagram e faz o seu merchan. Vixe. Já começo falando que eu sou péssimo em vender meu trabalho. O meu negócio é tatuar. Meu negócio não é vender. E a real, o que eu tenho para dizer é, se a pessoa quer um profissional de qualidade, algo pra vida, cara, é só me chamar. Só me chamar. Eu não vou induzir a pessoa a fazer o que ela não quer. Eu vou realmente falar a real, se vai ficar bom, se não vai. Eu vou mostrar como vai ficar e o resultado não vai ser diferente. E é assim que funciona a tatuagem. Ou deveria ser, né? Então, gente, recadinho dado aí. Sigam o Marlon, apareceu o Instagram dele aí, tá? E é isso, Marlon. Muito obrigado aqui por você ter topado em vir participar do pod. Foi muito legal o nosso bate-papo, gostei bastante. Você é um menino muito do bem. E é isso, boa. E o que precisar da gente, estamos aqui. Daqui a um tempo dá pra gente fazer A parceria vai ser levantada.
Né? A gente vai fazer a gente pode fazer um Podvaz especial com algum tatuador. Aham. Não seria legal, né? Joguei a ideia também, né? Daí o que eu já jogo ali, falo assim, eu vou querer um voucher de cada, a gente pode pegar uns 10, né, Rian? Uns 10 tatuadores, a gente pega um voucher de R$500 de cada um. Eita. Daí a gente vai ficar tudo tatuado. Eita, isso assim. Vamos fazer melhor. A gente troca aqui a mesa. Aqui a gente coloca uma maca. Faz o pod te tatuando. Que tal? 3, 4 tatuadores ao mesmo tempo? A gente vai ter que fazer que nem aqueles caras que tá aquela mania lá de se tomar uma anestesia geral. Barbaridade. Apagado o apresentador. Não, aí você aguenta. Vai ter que aguentar. Ok, isso, obrigado mesmo, tá, Marlon? Agora deixa eu olhar aqui pra câmera do meio. Quero agradecer as pessoas que vão assistir esse vídeo aqui. Me siga nas redes sociais, que é o Podvaz Oficial, Rafael Vaz Oficial. Siga o portal Podvaz, que tá bombando, graças a Deus. E acompanhe o trabalho do Marlon aí também. E é isso, vamos terminar com aquele grito de guerra bem bonitão? Vamos lá. Então, esse foi mais um Podvaz!